Estamos juntos mais uma vez para seguir os nossos estudos. Estamos lendo Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier, é o 8º livro. Este livro vai nos apresentar diversas formas de mediunidade. São breves exemplos, mas que podem nos abrir portas para estudos mais avançados, conforme o interesse de cada um. O capítulo que vamos ler está centrado nas bases educativas da mediunidade, como em outro livro foi o estudo do cérebro. Precisamos conhecer mais para melhor aproveitar os capítulos seguintes. Vamos lá, estudando a mediunidade. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e, de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais estranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação ao vê-lo reportar-se às necessidades humanas, com o carinho do médico benevolente e sábio, que desse a condição do enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a públicos pelo famoso magnetizador, reencarnando no início do século passado, no início do século XIX, porque isso aqui já faz mais de um século, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Cagnanet e Balzac, com Théophile Gautier, Victor Hugo, me desculpe se eu não falar direto os nomes franceses e estrangeiros, acabando seus dias na França, depois de vários decênios. A buzina atrapalhou. Depois de vários decênios consagrando a mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil. E isso há mais de 30 anos, comentava. Ou seja, nos anos 1900. Comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informados, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual, todavia o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos de leve alguns fenômenos da psicografia, incorporação, materialização. No entanto, isso era muito pouco. À face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores de trabalho e
prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como sendo alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante obsequiosa lembrança. E porque não havia tempo a perder, seguimos-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos, em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou a tribuna sem cerimônia, quase nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera das criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo assim, apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente, as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, à maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando e alimentando, destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que a exteriorizar-se incessantemente de nós,
oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia de um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá força e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Eu vou ler de novo. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhe é própria. Esse psiquismo, independente dos centros nervosos, de vez que fluindo da mente, ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si. Eu deveria ter marcado de amarelo. É o nosso psiquismo. Independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si. Então, somos nós, a nossa mente, que programa tudo o que acontece no nosso corpo físico. Percebemos? Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora faz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um Otentonte é uma etnia africana, um Otentonte desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram o mundo das experiências primitivistas? E um sábio, sem o indumento carnal, entrando em relação com o Otentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão num trabalho embrionário, em que se lhe encravam os interesses mentais, como seja o auxílio a um rebanho bovino ou a cura dos males do corpo denso. Por isso mesmo, o Otentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Otentote por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais e qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por ele atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho
refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade. Desculpe a buzina. Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima, não é verdade? Os reflexos mentais, segundo sua natureza, favorecem-nos à estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência no hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual, coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento, ou seja, sem aprimoramento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação. Em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Que capítulo compacto, objetivo, direto. Não é verdade? Cabe a leitura, novamente, passo a passo, miudinho, como eu costumo dizer, para que a gente possa captar cada detalhe importante. Mas vamos ao que eu anotei aqui em separado. Esse livro será um curso rápido de ciências mediúnicas. Tema importante, já que em meados do século passado e atualmente os centros espíritas estão dedicados ao conhecimento da mediunidade. Há cursos específicos para médiuns? Na Federação Espírita no Brasil, sei que há cursos para médiuns, pois conhecemos de perto. Inclusive no site podemos encontrar apostilas. Eu deixo aqui os links para essas apostilas, livro 1 e 2, que também estarão nas áreas explicativas aqui no YouTube, que assim vocês só copiam e jogam lá. Certo? Quer dizer, em qualquer lugar de língua portuguesa, ou com boa vontade até outros idiomas, você pode ter uma apostila que vai ajudar sobremaneira no conhecimento e no desenvolvimento de suas mediunidades, não é? 2. Precisamos atualizar a ideia que se estabeleceu sobre Deus.
Não é um velhinho sentado no trono. Não é mesmo. Diz aqui o livro. Da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes, as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Veja o que ele disse: estamos mergulhados em Deus. Não acreditar em Deus é como não acreditar no ar que respiramos. E por sermos criados por Ele, também criamos constantemente, apenas ainda não desenvolvemos a consciência das nossas criações. Tudo que pensamos é resultado de nossa usina de criação. Por isso é tão importante a disciplina mental. Podemos arrojar de nós a energia atuante do nosso próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Nós vivemos imersos naquilo que criamos. Então, quem acha que vive no inferno, não é? Vamos pensar melhor onde vivemos. E vamos tentar alterar esse mundo mental em que nós estamos. Continuando. Albério nos facilita o entendimento com a associação entre nós e os planetas. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhes dizem respeito, e cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então, nossa individualidade, com os pensamentos que temos, atrai pessoas que se afinam com as nossas energias mentais, ou que precisam dos elementos que irradiamos para a evolução do grupo que atraímos. Também somos atraídos simultaneamente. Nosso padrão mental na Terra reúne seres de padrões semelhantes. Formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Cada planeta reúne seres com padrões semelhantes entre si. E ele ainda completa a ideia dizendo que somos, na Terra, apenas humilde família, no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente. Ele disse somente, ou seja, na Terra, estamos todos no mesmo padrão. Todos estamos no mesmo padrão. A variação é muito pequena. É determinada família da humanidade universal. Ou seja, em outros planetas, há humanidades em diferentes padrões vibracionais. Eu acredito que essa vibração não se limita às irradiações mentais, mas também à constituição física, que pode ser mais densa que a nossa em planetas mais atrasados, ou mais sutil em planetas mais adiantados. Como exemplo, o que nos dá a Revista Espírita, ano 1, agosto, que descreve a vida em Júpiter. Ali tudo é diáfano, as casas voam, a estrutura é feita com plantas. Temos esse artigo aqui no canal, eu li e postei já há bastante tempo, descrevendo tudo como é em Júpiter. É fantástico. 5. E ainda nos faz perceber que ainda assim não entendemos todas as possibilidades de vida. As expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Não temos ainda maturidade espiritual para entender as variedades de forma de vida, mesmo em nosso planeta Terra. Muitas pessoas ainda ficam indignadas quando nos referimos à evolução biológica já descrita pela ciência. Albério detalha: agimos e reagimos
uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos? Alguns podem ter estranhado quando ele afirmou que nos reunimos segundo nosso padrão vibratório, afirmando ainda que na Terra estamos no mesmo padrão. Nos achamos com padrões mais altos que o do corrupto, para não avançar mais nessa diferença. Assassinos, ladrões, não é verdade? Mas Albério fala da necessidade dos ajustamentos entre os seres, as necessidades evolutivas. Precisamos conviver entre essas pequenas diferenças para podermos crescer através das relações, acertando atitudes. Porque tudo é comparação. Você não conhece o certo ou o errado senão por comparação. Não é verdade? 7º, incontáveis vezes nos foi dito e repetido que nós somos forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Ou seja, criamos com nossas mentes as vidas que temos, seja hoje ou em vidas anteriores. Não adianta pensar que a nossa criação é só desta vida. A gente já vem criando mentalmente há centenas de encarnações. Essa não é a primeira e nem vai ser a última. A gente carrega em nós todos esses resultados. Continuamos a criar nossas vidas futuras com os pensamentos que geram ações na vida presente. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Não é importante? Precisamos ter isso sempre claro. 8. Assim como precisamos estar sintonizados na frequência do rádio para poder ouvir e entender, na comunicação mediúnica também. Qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. A inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Interpretação dos pensamentos. Um espírito tem a dificuldade para comunicar uma mensagem ao médium que não tem conhecimento sobre os temas a serem abordados. Albério dá exemplo usando um indivíduo primitivo e um sábio. Os assuntos entre eles só podem ser relacionados à vida do primitivo. Albério aqui não se referiu a níveis espirituais, mas intelectuais. Por isso foi-nos recomendado, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o médium precisa ter conhecimentos para facilitar a comunicação. Eu conheço situações em que o espírito recomendou ao médium determinados estudos, leia este livro, leia aquele livro, para que ele tenha bagagem de entendimento para as mensagens que virão a seguir. Não é verdade? Como é que você vai ensinar uma coisa para alguém se essa pessoa não tem a mínima noção nem mesmo dos elementos que vão compor aquele ensinamento? É do que se trata. 9. Falando sobre a mediunidade e os médiums. A força psíquica, neste ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem o acrisolamento, sem o aprimoramento da individualidade. Os médiuns que desejam melhorar sua receptividade devem aprimorar-se moral e intelectualmente. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores,
se nos aprumamos recolher as mensagens das grandes almas. Eu ouvi recentemente que o espiritismo atualmente se limita a receber espíritos obsessores. Os médiuns não estão se preparando para receber as mensagens das almas esclarecidas, que vêm trazer lições evangélicas, lições sublimes. Precisamos dar espaço para esses espíritos, não é verdade? Precisamos mais psicografia para que essas mensagens possam vir de forma permanente, que mais pessoas possam ver, e não só pela psicofonia. Então, vamos nos aprimorar. Meus amigos, deixo aqui as formas de contato para que vocês me ajudem nesse estudo, trazendo mais elementos que eu tenha deixado passar ou equívocos que eu tenha cometido. Espero todos vocês no nosso próximo capítulo. Um grande abraço.